todos. A página de preparação da nossa noite, o livro Vinha de Luz, discografia do nosso Chico, página de Emmanuel. É o capítulo 57. Não te afastes. Achei interessante porque, de certa forma, fala para todos nós, né? Mas atualmente tem falado bastante para mim. Então, curiosamente, eu fui ler os três capítulos e fiquei nesse não te afastes. Então vai ficar até mais fácil para mim ler, porque eu vou começar a ler para mim mesmo, né? Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo da lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente o espírito de serviço até o último dia da força utilizável no mecanismo fisiológico. Que desafio esse? Vou até repetir. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Tem mais um parágrafo aqui, vou fazer um breve comentário muito rápido. Quem psicografou esse livro vivenciou, aqui isso está escrito, que é o nosso Chico Xavier. Ele vivenciou até os últimos segundos de trabalho, não é mesmo? Mas é um desafio para todos nós, né? Temos muita caminhada à frente, não desanimemos. Né? Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não se afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário.
Então, com essa página belíssima, vamos então levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que sustentam os trabalhos desta casa. Pedir a eles que, por misericórdia e por bondade, faça descer por sobre nós nessa noite as melhores inspirações, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, e que esta casa, nessa noite, mais uma vez, possa receber esse perfume de paz, de amor e de harmonia, capaz de envolver a cada um de nós, trazendo-nos a serenidade que tanto necessitamos, a confiança, os sentimentos positivos nesses momentos tão difíceis porque passamos na nossa humanidade. Que o Mestre Jesus, que os socorristas do alto, que os mensageiros do bem possam abraçar o nosso irmão Diego Salles, para que a sua fala, a sua palavra seja carregada de inspiração, de esclarecimento e de luz para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos, ideal espírita, e também os visitantes, se houver visitantes. Com muita alegria que nós estamos aqui. Na verdade, seria o Adonai, mas como ele não pôde vir, aí sou eu. Mas a culpa não é da Carla, não, tá? Depois não preciso contar nela, não, que a culpa não é dela, não. O Adonai viria, mas ele não pôde vir, aí eu vim no lugar dele. Então, o tema proposto para nós hoje é sobre a lei de amor. A lei de amor está no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que trata do amor. Amar o próximo como a si mesmo, dos itens 8 a 10. Então é um tema preparado para hoje. Então, quando a gente fala sobre o amor, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui. Nós estamos no mundo de expiações e provas, que é o nosso planeta Terra, que está passando por transição planetária. Se nós estamos aqui, nesse momento, passando por esse planeta de expiações e provas, o que é que significa isso para nós? O que é que significa nós estarmos aqui no planeta de provas e expiações, que é a Terra? Significa que nós evoluímos muito. Tá chegando lá não, né? Tá. Obrigado. Se nós estamos aqui, melhorou? Se nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, é porque nós melhoramos muito, nós evoluímos muito para chegar aqui. Porque foi uma longa caminhada para estarmos aqui. Então, estar passando por expiações e provas não é para qualquer um, não. Se nós estamos passando por expiações e provas, é porque o nosso mundo interior também, ele é sintonizado com expiações e provas, nossa casa mental.
Então, se está sintonizada, é porque nós temos condições suficientes de vencermos desafios que este mundo de expiações e provas está nos apresentando, as pedras do caminho. Nós podemos fazer das pedras do caminho, né, não por dificuldades, mas aprendemos a fazer das pedras do caminho um trajeto legal, a gente, né, um trajeto legal, transitar entre as pedras e sairmos lá na frente, né, sair na frente melhores que quando chegamos, vencendo cada pedra do caminho. E se Jesus disse que nós, nas dificuldades, que nós o procurássemos, que Ele iria nos aliviar, é porque Ele sabe da nossa condição. Se nós não tivéssemos condições de estarmos aqui, nós não estaríamos. Estamos aqui no momento certo, na hora certa, fazendo as coisas certas como deveriam fazer, de acordo com a nossa maturidade. Como o apóstolo Paulo disse, né? Nós devemos florir é onde pisamos. Se estamos aqui, temos que fazer nascer flores aqui. A nossa missão é aqui. Onde nascemos e onde vivemos. Então, meus irmãos, a lei de amor o capítulo da lei de amor traz instruções dos espíritos, de 3 espíritos. Um deles é Lázaro, que traz para a gente de Paris, 1862. O outro é Fenelon, um ex-sacerdote católico, teólogo, e um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, o nome de Sanson. Então vamos começar pelo Lázaro. O Lázaro, o espírito que colaborou aqui com a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Antes ele fala o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, realizado. E ele diz que em sua origem, na nossa origem, nós tínhamos só instintos. Quanto mais avançados e corrompidos, só temos sensações. E quando instruídos e depurados, nós temos sentimentos. São 3 fases. A primeira fase, eu vou falar aqui sobre a nossa era primitiva. Em sua origem, quando fomos criados, simples ignorância. Quando nós chegamos ao mundo primitivo, nós só tínhamos instintos ainda. Mas só instintos. Mas dentro desse instinto, nessa vida de instintos, estava latente a lei de amor. Para um dia, com a nossa evolução, com o nosso despertar, essa lei possa se manifestar através das nossas boas ações. Então, quando a humanidade, no início, na infância, tinha apenas instintos, as pessoas, nós naquela época, tínhamos apenas vida material. Então a preocupação nossa, às vezes, nem tínhamos preocupações, porque a gente ainda não tinha esse dom do raciocínio apurado assim. Nós, naquela época, na era instintiva, nós satisfazíamos com as coisas instintivas.
alimentação. Nos alimentávamos por instinto. Nos reproduzíamos. Reprodução para manter, para a perpetuação da espécie humana. Então nós sentia frio, mas a gente não tinha noção ainda do sentir frio, do sentir calor. A gente só vivia procurando abrigo, procurava abrigo para se proteger, não porque pensávamos, precisamos esconder, nos proteger das intempéries, não, é porque o instinto nos levava a isso. As mães ainda estavam naquela fase instintiva de cuidar dos seus rebentos, dos seus filhos. E os pais com o instinto ainda de caçar. A segunda fase dessa caminhada longa, nossa, pela estrada evolutiva, foi avançando. E aí, quando o Espírito Lázaro fala, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações de tanto conviver com as intempéries, buscar abrigo, reproduzir, alimentar, se proteger de forma instintiva. Nós fomos, com o tempo, na nossa caminhada, adquirindo as sensações. Por quê? Como diz o Espírito Lázaro, nós avançamos mais, nos avançamos mais e vamos caminhando, fomos corrompidos. E aí, sensações. Passamos a nos sintonizar de acordo com os sentidos que nós temos. A ver, saber, a ver, mas não ver com raciocínio, mas ver de forma ainda instintiva. Mas ver algo, tem aquela sensação do que está vendo. Você está vendo a beleza da flor, vendo a beleza do céu, vendo as águas cristalinas, mas você está tendo a sensação da visão. Da visão. Comeu alimentação, na era instintiva, você ia comer uma banana, você não pensava em fazer uma bananada. Mas você comia banana por comer. Com o desenvolvimento, na era das sensações, a gente passou a comer a banana e sentiu o gosto da banana. Comeu um arroz com feijão e sentiu o gosto, o paladar. Passamos a ouvir, dar conta das sensações da audição. Ouvir, algo está dizendo que estamos em perigo. Algo está dizendo que nós podemos ir. Então, as sensações. Ainda hoje, os seres humanos ainda estão muito ligados aos instintos. Muitos seres humanos. Talvez alguns não. Talvez nós aqui não. Muitos ligados aos instintos e às sensações. Quando nós estamos no trânsito, alguém nos dá uma buzinada, ou nos dá uma fechada, qual o instinto que vem? A raiva. Vontade de explodir o carro daquela pessoa. Não é assim? Vivemos muitas sensações também. Hoje, quando a gente vai, a gente vai farrear, muitas vezes, a gente quer sentir a sensação do gosto da bebida, a sensação do gosto do churrasco. Ainda nos limitamos àquele tempo de sensação, até chegarmos a raciocinarmos, né? Então, as sensações quais são? Sensações sexuais. Porque o sexo é para a reprodução. Não é? Reproduzir. Mas quando nós nos desregramos
na atividade sexual, nós estamos envolvidos nas sensações ainda. Nós estamos naquele período sintonizado ainda, aquela lembrança nossa, que nós ainda estivemos com as sensações, dando valor às sensações e trazemos isso com a gente. A sensação de proteção. Todo mundo quer morar em apartamento, né? Lá em Valadares é assim, não sei aqui, também deve ser. Nós temos uma sensação de insegurança, queremos, se nós estamos numa casa, nós queremos cercar a casa, cercar, colocar câmera, colocar tudo, é uma insegurança. Nós ainda estamos nas sensações, pedindo, clamando por proteção. Sentimos, mas não temos, muitas vezes a gente não sabe como resolver a situação. A sensação do conforto. Queremos sempre estar na zona de conforto. Adoramos aquele sofá para ver o programa, o filme da sessão da tarde, né? Passo de meio de semana. E ver as programações de televisão, conforto. Queremos um ar-condicionado, tranquilo. Não sabemos nem quanto custa, mas queremos. O paladar. E também a sensação de uma companhia. Muitas vezes nós queremos uma companhia, mas não valorizamos a companhia. Só queremos as sensações da companhia. Queremos ter uma esposa. Nós queremos ter apenas a sensação de ter uma esposa. Mas na hora da responsabilidade, a gente corre. Sensações. E assim também as coisas em relação aos maridos. Então, as sensações, elas estão ligadas aos nossos sentidos. São 5 sentidos que nós precisamos, sentidos físicos, que nós precisamos para sentir o mundo. Se Deus tivesse dado para a gente mais sentido, é complicado. 5 é suficiente. 5 é suficiente. Eu estou falando de sentidos físicos. Depois o irmão Lázaro aqui, ele prossegue dizendo que quando nós fomos instruídos e depurados, aí a gente passou a ter o quê? Sentimentos. Está vendo como é que é? Primeira fase, só instinto. A segunda fase, caminhamos mais, passamos a ter sensações. E a terceira fase é quando nós fomos instruídos e depurados, passado por cadinhos e mais cadinhos de lutas, para chegar até onde chegamos. E até onde vamos chegar. E aí a gente passa a ter sentimentos, desenvolver sentimentos. Aí a gente tem o instinto de comer, alimentar. Alimentação para quê? Para dar vigor ao corpo, para que nós possamos caminhar, nós possamos trabalhar. O instinto. Aliado à sensação de gostar da comida. Comida saborosa. Né? Ou está com muito sal, ou com pouco sal, ou muito temperada, ou pouco temperada, cada um com o seu gosto. E até chegarmos aos sentimentos. Aí nós vamos entender o quê? Avançamos das sensações. Vamos entender que comer demais faz mal. Comer de menos faz mal. Gula faz mal. E comer menos nos dá desnutrição. E nós precisamos da alimentação para caminhar. Aí quando nós estamos nos relacionando, além daquele instinto da gente estar se protegendo em alguém e da sensação da companhia de alguém, aí nós passamos a desenvolver sentimentos, a desejar bem aquelas pessoas que estão com a gente. Passamos a gostar das pessoas que convivem com a gente. Então, é uma caminhada. O Lázaro fala que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Toda a doutrina. A meta onde nós queremos chegar é no amor. Então, essa caminhada, nós estamos expondo aqui essas 3 fases para dizer onde que nós devemos chegar. Além de desenvolver sentimentos, né?
Nós temos que desenvolver algo a mais. Nós temos que fazer com que os sentimentos sejam aperfeiçoados. Para isso nós reencarnamos, para aperfeiçoar, para nós nos transformarmos em pessoas melhores, perfeitos na perfeição espiritual, a evolução espiritual, desenvolvendo os bons sentimentos, aperfeiçoando os sentimentos. Bem de sentir, é coisa de dentro da gente, que nós temos que desenvolver dentro da gente, desenvolver a nossa casa mental, sintonizar com as coisas boas da vida, pensamento positivo. Ansiedade, chuta a ansiedade para lá, depressão, chuta para lá. Vamos educar nossa casa mental, desenvolvendo bons sentimentos. O que entrar em nossa casa mental tem que fazer um estágio lá no coração, para depois virar aquela doçura por dentro, para que nós possamos ter bons sentimentos com todas as pessoas que estão conosco. Para que eu tenha bons sentimentos com aquele no trânsito que me dá uma fechada, me dá uma buzinada, devido a um descuido meu no trânsito. Para que eu tenha doçura com aquela pessoa que bate na minha cara e eu possa fazer assim como Jesus, oferecer a outra face, que é a face do bem. A face de como deve ser, como a gente deve reagir, é no bem. Reação no bem. Ou melhor, não devemos reagir, devemos agir. Né? Agir no bem sempre. Agir no bem. Então, a lei do amor, ela colocada em prática, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres. Aí, quando eu penso no amor, eu aprendo a amar, desenvolver meus bons sentimentos, aí eu passo até deixar o meu personalismo de lado, de importar muito com aquilo que me incomoda, para atender o outro, para estar a serviço do próximo. Muitas vezes deixar uma obrigação nossa que a gente tinha que fazer para estar aqui, ouvindo, estudando junto aqui, para nos aprimorarmos. Então, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, pela união dos seres. Então, o amor, ele deixa de ser individual para ser universal. O amor matemático universal. Cada qual desenvolvendo o amor em si, como Jesus ensinou. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, é cada um desenvolver em si o amor. Aí sim, aí é individual. É individual. Cada um desenvolver o amor em si. Aí não há, né, relação com o próximo assim, de uma certa reciprocidade. Aí acontece, Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo, é para nós desenvolvermos em nós o amor, através da reforma íntima. Mas lá no último encontro, lá no Evangelho de João, no último encontro de Jesus com os seus discípulos, apóstolos, ele está se despedindo, né? Ele daí para a casa do Pai, o último encontro dele, físico, com eles, o último encontro com eles, Jesus com eles. Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí a figura já muda. Porque agora já não é mais eu desenvolver, aprender a amar sem cogitar o alheio das pessoas. Agora, naquele momento, no início, ele disse, amar o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que eu tenho que me amar para amar o próximo. Eu tenho que aprender esse amor com a experiência da vida. Mas lá em João, no último encontro dele com os seus discípulos, ele nos fala amar uns aos outros. Quando fala uns aos outros, está havendo o que aí? Reciprocidade. O amor tem que ser recíproco. Amor universal. Amar uns aos outros. Como eu vos amei.
Ele, nosso modelo e guia de perfeição espiritual, nos ensinou o amor. E agora ele fala da coisa perpétua, que eu vos ensinei. Eu ensinei vocês a amarem uns aos outros. Agora vocês têm que amar uns aos outros. E aí sim, aí Jesus pode, tranquilo, seguir a caminhada dele, sabendo que nós estamos fazendo essa parte, amando uns aos outros. Amar uns aos outros tem seus desafios, tem suas renúncias, tem que negar a si mesmo. Para entender, para compreender o outro, tem que ceder algumas coisas, para buscar o outro, para chamar o outro, para o jogo do amor, para chamar o outro, para conviver, para se relacionar no amor divino. Aí precisa recuar, assim como na equipe esportiva, né? Futebol, por exemplo. Muitas vezes uma equipe, ela recua chamando, só que lá não, recua chamando para pegar de contra-ataque. Mas aqui não tem que pegar ninguém de contra-ataque, não. Nós temos que recuar, às vezes, para chamar as pessoas do nosso convívio, para juntos trabalharmos, para promovermos a fraternidade universal. Isso nós podemos fazer ótimo, na família, no trabalho, no centro espírita, na comunidade onde nós estamos inseridos, na escola, onde nós estivermos, na rede social, ali, publicando matérias, vai chamando as pessoas, vai convivendo ali no amor fraternal. Amor é a ver, né? A distância, amor fraternal. Então a gente tem como fazer isso. Então, tudo isso para quê? O irmão Lázaro fala, é para nós nos avançarmos para a meta. A meta é o amor. A meta é o amor. Então, nós estamos aqui aprendendo, para vivenciar o amor em sua plenitude. E à medida que nós vamos evoluindo, esse amor vai se aperfeiçoando, o sentimento vai se aperfeiçoando, e nós vamos nos evoluindo espiritualmente e vamos sintonizando com esferas maiores. Então, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos. Nós vencemos os instintos, eu falei aqui, cada um de nós numa reflexão. Nós vencemos os instintos. Os instintos são os mesmos naquela época. Ninguém perdeu o instinto, não. O que acontece é o seguinte, é que quando nós usamos a razão e o sentimento, a gente passa a agir dominando os nossos instintos. Mas a quantidade de instintos que nós tínhamos é a mesma. Só que nós evoluímos a tal ponto que nós hoje temos condições de dominar os nossos instintos. Hoje nós temos condições de dominar os instintos. Meu instinto de raiva, eu posso dominá-lo através da luz da razão, do sentimento, controlar sentimento, controlar emoções. Então a gente... É isso aí, né? A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos em prover os sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar esses últimos, aperfeiçoar sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são o quê? Nós precisamos lá no início dos instintos. Os instintos são o quê? A germinação e os embriões do sentimento. Foi quebrando a cara que nós vamos descobrir as sensações e descobrir os sentimentos. Então, os instintos são a germinação e embriões do sentimento. Dentro dos nossos instintos tem o progresso, lá dentro. Como os dois, né? Como a glândula encerra em si o carvalho. Você vê uma semente de laranja? Uma semente de laranja. Ali não é apenas uma semente. Na essência da semente, tem lá um laranjal, laranjeira, uma laranjeira, uma laranja, né? Tem uma laranjeira que vai produzir laranjas.
Você olha para você quase vai. Você vai falar que tem uma laranjeira aqui, mas tem na essência. Então, nossos instintos são a germinação e os embriões de sentimento, através da busca do autoconhecimento, de vencer desafios, de saber ouvir e aplicar os ensinamentos do Evangelho. O espírito precisa ser cultivado, nós espíritos precisamos ser cultivados. É isso que acontece, encarnação em encarnação. Nós precisamos ser cultivados, assim como os campos, eles precisam ser cultivados. Um campo, se você vai plantar, fazer uma plantação, precisa do arado para cortar a terra. E é doído, sofrido, precisa do arado para cortar a terra. E nós também, nós espíritos, precisamos, em nosso caso, nossa evolução, para aprendermos a nos dominarmos, nós temos que também aceitar esse cultivo em nós. Deixar que a vida, os conhecimentos, a gente possa ser arado pela busca do conhecimento, assim como a terra ela é arada para o plantio. E é preciso passar pela dor, mas não precisamos de sofrimento, porque nós temos o bem sofrer e o mal sofrer. Se soubermos sofrer, é porque nós evoluímos o caminho. Se ainda estamos na era do mal sofrer, é porque temos muito a evoluir. Então, a dor é necessária para que nós possamos produzir frutos morais, frutos de amor, frutos da caridade, frutos do amor ao próximo, né? Nós precisamos. Essas são as palavras do irmão Lázaro. O Fênelon, ele fala para nós: o amor é a essência divina de todos vós. Todos nós. Fomos feitos simples e ignorantes, mas com a essência do amor. Para ir aflorando com o tempo, crescendo, desenvolvendo e aflorando com o tempo. Até chegarmos nos felizes, o quanto nós temos que desenvolver. E nosso irmão Pedro fala também: esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram expressões sinceras e duráveis e ajuda a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Aí ele fala para nós que para praticar a lei de amor, tal como Deus entende a lei de amor, precisamos fazer chegar passo a passo o amor a todos os nossos irmãos indistintamente. Para praticarmos essa lei. Nós temos passo a passo, caminhar, aprendemos a amar no bem amar. Treina, vamos treinando, amar, colocar o amor em prática. A lei de amor matará o egoísmo, eliminará o egoísmo, ou transformará o egoísmo. O egoísmo é transformado na caridade. Eu prendo aquelas coisas para mim, mas de tanto sofrer pelos efeitos do egoísmo, vai chegar um dia que eu não vou mais aguentar esse sofrimento. E vou despertar a minha consciência para a caridade. A ter boa vontade com as pessoas, a ter indulgência para as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas. Perdoar a ofensa. Assim como Jesus disse, 70 vezes, 7 vezes. Emmanuel fala que é para cada ofensa, né? Nós temos que aprender isso aí, é uma terapia. Jesus nos fala que é uma terapia. O que é terapia? Você não repete? Fisioterapia, nós vamos lá, repetindo aqueles movimentos, repetindo, até voltarmos a caminhar. Não é assim que acontece? Assim também
assim também é com o perdão, que nos faz chegar ao amor. 70 vezes 7. Vamos treinar. É hoje, tentando, amanhã, tentando, repete de novo. Não conseguimos, repete de novo e vai. Até conseguimos caminhar. Porque muitas vezes nós somos paralíticos ainda, na questão do amor. Não conseguimos caminhar com amor. Ainda estamos presos àquelas bagagens pesadas do ódio, da indiferença. Mas precisamos, só o Evangelho que vai nos ensinar isso. A doutrina espírita, ela vem clarear esses ensinamentos para nós. Nos indicar o caminho. Além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados. É o amor. É o amor que harmoniza. Se o nosso mundo está desarmonizado, é porque a gente não se ama ainda. Amamos uns aos outros. Precisamos amar, porque o amor harmoniza. E nós, os efeitos da lei de amor são, os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, o que desenvolvemos, nós não perdemos. A parte moral, nossa moral, evoluímos, e a felicidade, ainda que relativa à nossa felicidade. Mas o que nós conseguimos aprender de felicidade com a relatividade, isso aí a gente não perde. A gente leva com a gente para onde for, onde estivermos. A gente não perde os conhecimentos. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade da vida terrestre. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. É só nós sintonizar. Vou fazer às pessoas só aquilo que gostaria que elas fizessem comigo. Se eu não gosto de levar buzinada no ouvido, eu não vou buzinar no ouvido de ninguém. Se eu gosto de ser bem assalariado, eu não vou ser um patrão que mal assalaria as pessoas. É fazer com as pessoas o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Essa é a lei de justiça. É ser justo. É aprender a amar. É a justiça, amor e caridade. O amor verdadeiro é um imã a que não lhe é possível resistir. Da lei do amor ninguém vai escapar. Ninguém. As leis divinas, elas se resumem no amor. E do amor ninguém escapa. É um imã, não tem jeito. Por mais maldosa que a pessoa seja, ela um dia vai ser atraída pelo imã que é o amor. Ela vai. A terra, obra de provação e de exílio, será tão purificada por esse fogo sagrado que é o amor, e verá praticadas na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, as virtudes todas filhas do amor. E aí Fênelon, ele faz uma referência ao João Evangelista, quando ele faz na casa dele: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Recomendação de Fênelon aqui. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e verei a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Vai ser um paraíso aqui. Mas repousar no sentido de quê? Que tanto estamos treinados na matéria do amor, de fazer exercícios que desenvolvem os sentimentos do amor, de tanto passarmos por desafios e de compreendermos as leis divinas, de entendermos o que a doutrina espírita nos ensina, o Evangelho de Jesus nos ensina, a doutrina é o Evangelho redivivo,
é que nós pegamos uma experiência na vida, pegamos calo na vida, não para tocar violão, precisa fazer calo, né? Assim é na vida da gente, tem que ter calo. Aí, as dificuldades do mundo mais adiantado vão continuar existindo, mas nós não entenderemos que serão dificuldades, porque nós aprendemos a lidar com as dificuldades. E aí não é mais dificuldades, não é mais. Alguém fala aqui, as almas dos justos virão repousar. Há desafio para transpor? Eu vou transpor desafios, mas eu vou transpor desafios sem sofrer, sem reclamar. Eu vou estar convivendo com as pessoas em família? Vou, mas sem sofrer, sem reclamar, ajudando uns aos outros, com alegria, porque nós aprendemos. Então, isso é repouso. Você vai transpor a montanha, você precisa fazer um esforço, uma escalada, mas você já sabe, tem prazer por isso, aprendeu a amar essa atividade, você vai transpor isso numa boa. Será repouso para quem sabe, para quem aprendeu, e será sofrimento para quem não entendeu. Então, a ideia do paraíso, o descanso, o repouso, está na nossa casa mental. Nós aprendemos, mentalizamos, o que entra aqui ninguém tira mais. Agora sim, tem montanhas para escalar? Tem, eu vou, com todo prazer. É para ajudar uma pessoa, é 2h da manhã, o vizinho precisa de um apoio, de um socorro, a gente liga para o SAMU não vem, eu tenho que usar o próprio carro, eu vou com todo prazer, sem reclamar, porque eu aprendi a fazer. É como o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, tende ardente amor, caridade, que é o amor em ação, uns com os outros, porque o amor em ação, que é a caridade, cobrirá multidões de pecados. Então, se eu tenho amor pelo que faço, se eu aplico o amor o amor divino nas minhas relações sociais, se eu socorro as pessoas, se eu procuro compreender uns aos outros, se eu procuro um conforto para as pessoas que estão sempre propondo projetos de melhoria, muitas vezes o que eu deveria passar por uma enfermidade terrível, lá no final da minha existência, da minha encarnação, pelo amor que eu vivenciei uns com os outros, ardente amor com as pessoas, aquele sofrimento meu poderá ser atenuado, ou até mesmo não precisar passar por ele por agora, ou não passar por ele, vai depender. Então, o amor cobre multidões de pecados, o amor está acima dos pecados, acima dos nossos erros, acima dos nossos tropeços. Quando a gente ama, a gente é mais feliz, a gente é alegre, a gente tem alegria na vida. Quando a gente se sente correspondido, a gente tem alegria de viver. É isso que precisamos, alegria de viver, aprender a amar uns aos outros. Emmanuel escreve para nós aqui, no livro Caminho, Verdade e Vida, eu marquei aqui para nós, que achei interessante, passando aqui para um assunto da mensagem 62 do livro Caminho, Verdade e Vida, parentela. Parentela, que é diferente de família. Muitas vezes nós estamos achando que a nossa família é a verdadeira família onde nós estamos. Nós estamos na parentela. Emmanuel nos fala, através da psicografia de Chico Xavier, que a parentela é uma imposição por consanguinidade. Essa imposição é para quê? Para que nós, nessa parentela, nos reunamos, estejamos reunidos.
muitos reunidos pela sintonia uns com os outros, pela afinidade, muitos reunidos pela falta de sintonia, pela falta de afinidade, porque não se entendem, tem que estar juntos para se entenderem. Muitos desenvolveram bons sentimentos em tantas existências e estão nesta agora para aperfeiçoar os bons sentimentos. Muitos eram rivais, estão juntos para buscar a equação dos problemas, para poder seguir em frente melhor. Então, quando Jesus fala para reconciliar com nossos irmãos no caminho, aproveitar a oportunidade do caminho, reconcilia-te com o seu adversário, e quando está a caminho com ele, enquadra também na parentela, principalmente, porque a parentela, como diz Emmanuel aqui, é um cadinho de lutas. Cada pessoa fala um conceito de cadinho, né? Eu peguei no dicionário aqui, olhei, cadinho. Eu não sabia, eu vi aqui. É a parte inferior do alto forno. Sabe o que é alto forno? Está em Patilha, vocês vão ver que é alto forno nos Minas. A parte inferior do alto forno, figurativo, né? Não, aqui é verdade. O cadinho lá é sentido próprio. A parte inferior do alto forno, na qual fica o metal fundido, agora nem eu sei o que eu escrevi, mas tá bom. O material fica fundido lá, separado da escória, entendeu? Na hora que ele escreve correndo, né? Então, aquele alto forno, o calor todo, o cadinho é lá embaixo. Você vê, nós temos que passar por um cadinho de lutas. Mas vamos amenizar essa situação aqui, né? O cadinho nosso, né? É um lugar, agora figurado. Cadinho é um lugar onde as pessoas, coisas, entidades, etc., se misturam e se fundem, se unem. Onde algo ou alguém é testado, constituído ou depurado, submetido a provas ou condições extremas. A Terra é nosso cadinho, uma expiação de provas. Aqui nós somos testados, somos provados, passamos por situações extremas, por causa das expiações. O nosso lar, nossa casa lá, é o nosso cadinho de lutas, onde nós temos que entender um ao outro, recebemos pessoas que vêm do mundo espiritual para buscar a evolução, né? E nós temos a bênção do esquecimento temporário. Precisamos do esquecimento temporário, né? Se não fosse esquecimento temporário, como é que a gente recebeu um recém-nascido em casa? Como é que a gente pararia com o recém-nascido? Seja bem-vindo ao mundo daqueles que precisam evoluir. Precisamos evoluir, né? É claro que se não fosse o esquecimento temporário, a gente ia olhar para aquele recém-nascido e falar, passa de mim, eu não quero problema, eu estou cheio de problema. Não, mas precisa aquela criança bonitinha, colocar no colo, né? Amamentar, minar, dormir, né? Ter aqueles cuidados, quando a criança cresce, tem que ir para a escola, até virar marmanjos e bolsas bonitas, né? E assim, né? E até se virar na vida, cuidar um do outro. Então, esse cadinho de luta é assim. É o cadinho de luta quando a gente conhece o futuro cônjuge. A nossa aparência é um atrativo, não é? Uma moça bonita, né? Quando eu conheci minha esposa, aquela moça bonita, cheia de ver, não saiu da minha cabeça, atrativo. É para chamar, para fazer parte desse cadinho de lutas, e a família. Ou então para buscar o aperfeiçoamento dos sentimentos. De uma forma também, as moças, né, em relação aos rapazes, né? Um rapaz bonito, um rapaz trabalhador. É um atrativo, não é? Incluir os feios ali dentro.
Um rapaz bonito. Os feios aí também. Um rapaz bonito, trabalhador, atrativo. Uma moça bonita, educada, atrativo. Não é todo mundo que está pela pessoa educada, você não tem bem, né? Agora, enquanto se unem dentro de casa, o cadinho acontece. Aí nós vamos descobrir se é para aperfeiçoar o amor ou se é para reconciliar um com o outro. Buscar a reconciliação. Aí nós vamos descobrir. Através, quando chegar a primeira conta de água, conta de luz, né? É aquele problema. A primeira discordância, né? Vem o ciúme. Ciúme tem que jogar fora, né? Ciúme é falta de confiança. Então os problemas surgem, o preço do arroz, do feijão, o preço da carne, o aluguel, o condomínio tem que pagar. Tudo isso vai envolver as pessoas, né? E as pessoas passam a demonstrar defeitos um com o outro. Até hoje em dia, né? Desculpa. As pessoas passam a ver defeitos um no outro. A vida da pessoa nem tem tanto defeito. A maneira que você vê aquela pessoa fala não é o que eu queria. Aí começa essa luta na parentela. Então, nós precisamos da parentela para desenvolver o amor. E essa parentela, ela ocorre na família, propriamente dita, também aquela parentela do local de trabalho, a parentela da comunidade, né? Então, essas parentelas que a gente convive, nós precisamos dela, nesse caso de luta, para quê? Para nós buscarmos a nossa libertação. Nos libertar. Se você aprendeu a amar aquela pessoa, não basta evitar partir para o divórcio na primeira mão, né? Procure entender por quê. Se você liberta daquela pessoa enjoada, chata, você já fez esse papel. Você amou aquela pessoa, por mais que ela te maltratou, você amou, aprendeu a amar, amor. Então agora, para isso com ela, não tem mais. Vou buscar outra agora, vou buscar outra pessoa difícil para aprender a amar. E é assim que nós temos que entender dessa forma, né? Que quando a dificuldade vem, é para nos testar, para nos provar, para nós mesmos nos testarmos como que nós estamos em nossa caminhada evolutiva. Como que nós estamos? Como que estamos desenvolvendo o amor, né? Em casa, no trabalho, em outros lugares. Como que eu estou desenvolvendo o amor em relação a mim? Eu gosto de mim? Eu passo raiva à toa, como é que eu gosto de mim? Eu não sei, a raiva, se ela virar ódio, vai ser um problema para mim que eu vou enfrentar. E ainda as pessoas também vão sofrer, que estão ao meu lado vão sofrer, porque por uma raiva eu posso pegar uma doença, um ódio, tem somatiza, e vira uma doença que vai trabalhar a família toda. Então, como que nós estamos? Então, que nós fiquemos com a reflexão, como nós estamos nos situando, onde nós estamos nos situando na questão da lei de amor. A lei de amor é um imã que atrai todos nós. Nós temos que passar. Nós temos que ir pelo amor, ser atraídos pelo amor, nem que seja pela dor. Nem para assim, eu vim para a doutrina, nem vim para a doutrina, pelo amor, pela dor. Mas pela dor, nós chegamos ao amor. Nós chegamos ao amor. Pela dor. E também chegamos pelo amor, pelo próprio amor. O amor divino. Nós temos que aprender a tratar o amor como ele merece. A lei de Deus, aquela que vai nos libertar, que vai nos salvar, que é a caridade, e a caridade do amor em ação. Então, gente, muito obrigado pela paciência e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para todos, um bom final de semana, muita alegria. Assim seja, amém. Então, nosso agradecimento
que saiu, né, do governador Valadares, da sua casa espírita, veio aqui, né, se encontrar com velhos companheiros, pelo que eu vi, e nos trazer a sua palavra. Então, que Jesus te abençoe, te fortaleça nessa caminhada e a todos nós, né, nesse grande desafio que é aprender a amar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos conversar com Deus, nosso Pai Criador, nosso Pai de bondade, que tantas possibilidades nos oferece para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, e seja sempre à frente a nos inspirar, a nos fortalecer nessa caminhada que nos conduzirá todos ao mesmo destino, a perfeição que podemos cada um de nós alcançar. A Doutor Bezerra, nossa gratidão por essa casa que nos acolhe, que nos possibilita o convívio fraterno, nos possibilita o estudo, o trabalho, e que nos auxilia diariamente na nossa caminhada, nos fortalecendo e nos preparando cada dia mais para enfrentarmos não as dificuldades lá fora, mas a grande dificuldade que é enxergar em nós aquilo que ainda precisamos transformar. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos e ser conosco hoje e cada instante das nossas vidas.